Os povos sobre a escuridão estão, mas sobre você o Senhor nasce como o sol. Como o sol da justiça, o Senhor brilha sobre você. Tudo que você precisa é dizer sim. Sim ao chamado do Senhor. Estes dias são os dias. São dias como os dias de Samuel. Como os dias de Eli, o sacerdote do templo. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e os 2 filhos de Eli eram sacerdotes juntamente com ele. Estavam ali envolvidos com a obra do templo. Conheciam todos os rituais, tudo que deveria ser feito, todos os sacrifícios. Ofereciam sacrifícios ao Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que eles zombavam de Deus, porque eles roubavam das ofertas que eram trazidas ao Senhor. E eles se prostituíam, como se não bastasse eles roubarem do Senhor, roubarem dos sacrifícios trazidos à casa de Deus. Eles se prostituíam à porta do templo do Senhor. Imagine só que mau exemplo eles deram para todo o povo de Israel. O povo olhava para eles e não via, não encontrava neles o temor do Senhor. A palavra nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós não tememos ao Senhor, a única sabedoria que nós podemos ter é a sabedoria humana que perece. Mas se nós tememos ao Senhor, nós temos uma sabedoria que é acima de toda e qualquer sabedoria humana, a sabedoria de Deus, que vê todas as coisas, que conhece todas as coisas. Tudo começa com o temor do Senhor. Mas os filhos de Eli, eles não ministravam ao povo o temor do Senhor, pelo contrário. Tudo que eles ministravam era permissividade e pecado. Porque tudo aquilo que eles não podiam fazer, eles faziam. E nós temos vivido tempos hoje, tempos de permissividade na igreja, a igreja do Senhor Jesus. Tempos em que o temor do Senhor parece que desapareceu. Sabe por que muitas vezes o pecado domina? Pessoas que conhecem a Jesus, talvez você que conhece ao Senhor Jesus há tantos anos, há tanto tempo, porque o pecado ainda continua sendo atrativo para você? Por falta de temor do Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, nós amamos o nosso irmão, nós andamos em unidade por causa do temor do Senhor. Quantos aqui ministram na plataforma? Levante a sua mão. São ministros de louvor, de adoração, pastores. Levante a sua mão bem alto, faça assim. Querido, querida, você não pode subir nessa plataforma sem o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele te impede de pecar. Ele te impede de se afastar da presença de Deus. E o que Ofni e Finéias fizeram foi contagiar o povo de Israel com a falta do temor de Deus. E eu quero ler com você, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, a partir do capítulo 3. O texto diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli.
todo aquele contexto de perdição, em que Deus amaldiçoou a casa de Eli e disse para ele: olha, não vai mais existir semente de você, eu vou apagar o nome da sua família, por causa da falta do temor. E no meio de todo esse contexto de perdição, o Senhor encontra Samuel. E se nós voltarmos um pouquinho, 1 Samuel capítulo 2, no verso 26, diz assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para os homens. E o Senhor olhava para Samuel e se agradava dele, porque Samuel era obediente e Samuel temia ao Senhor. Diz assim, a partir do verso 1: jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou outra vez a chamar Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli, que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Aqui o Senhor chama Samuel, e o Senhor manifesta a Samuel aquilo que ele iria fazer em Israel. Aqueles que estavam no templo eram referências a todo o povo de Israel. E por causa do pecado dos filhos de Eli, o temor do Senhor foi afastado. Nós lemos aqui no verso 1, que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. A palavra de Deus era muito escassa, diz outra tradução. Por que a palavra de Deus era escassa? Porque aonde existe pecado, Deus não pode falar, não é mesmo? Deus não consegue falar, Ele não consegue falar com alguém se essa pessoa não tem o temor do Senhor. E como o temor do Senhor foi afastado, foi deixado, a palavra do Senhor se tornou escassa. E eu posso ver nestes dias que nós estamos vivendo, que a palavra do Senhor tem sido escassa no nosso meio. Os sacrifícios, assim como naquele tempo, os sacrifícios continuavam sendo feitos. Os filhos de Eli continuavam trabalhando no templo, continuavam fazendo as coisas que eles aprenderam a fazer, as coisas que Deus ordenou que eles fizessem.
os rituais que Deus ordenou que eles seguissem, eles continuavam a fazer essas coisas, mas o seu coração estava longe do Senhor. E muitas vezes nós, nesta geração, nós continuamos com os nossos rituais, continuamos a fazer aquilo que nós achamos que é certo, e deixamos a presença de Deus de lado. Continuamos a trabalhar para Deus, mas deixamos a presença de Deus de lado. Uau! Eu ouvi alguém dizer uma vez, há pouco tempo: sempre que o mover de Deus acaba, sempre que o mover de Deus vem e passa, ele se torna um movimento humano. Sabe o que isso significa? Quando o Espírito de Deus se move no meio da igreja, quando Deus traz algo novo à igreja, ao invés de nós começarmos a ir caminhando, continuar caminhando em dependência, na dependência do Espírito Santo, nós começamos a nos apegar às nossas fórmulas, começamos a usar aquilo que a gente acha que é certo. Adoração radical. Eu sou radical. Eu chego, vou adorar o Senhor e sou radical. Faço mais bagunça do que todo mundo. Grito mais do que todo mundo. Levanto a mão, pulo mais do que todo mundo. Sou radicalíssimo. Mas às vezes isso é apenas um ritual, sabia? Porque a presença de Deus se foi. O temor de Deus se foi. Lá na sua vida, no seu íntimo, lá onde ninguém te vê, o temor de Deus se foi. E por isso a presença de Deus se foi. Mas você continua cumprindo rituais, como se os rituais fossem a presença de Deus e pudessem substituí-la. Mas o Senhor está dizendo nestes dias que é tempo de nós abrirmos mão dos nossos rituais. Sabe aquilo que você pensa que é mais radical? A música do momento, aquela música que você ouve: ah, se eu cantar tal música no louvor, vai ficar todo mundo cheio de Deus, sabe? Deus não se coloca numa caixinha. Eu tenho aprendido isso. Eu não posso pegar a presença de Deus, eu não posso baratear Deus, porque Deus não depende de mim, Deus não depende de você, nós é que dependemos de Deus. E é tempo de nós tirarmos Deus da caixinha. As canções, por mais emotivas que possam parecer ser, por mais intensas que possam ser, nenhuma das canções que nós cantamos, nenhum grupo de louvor, nenhum ministro, ninguém é maior e mais importante do que a presença do Senhor, do que o Senhor Jesus. Hoje de manhã eu pude ouvir bem claramente o Senhor falando isso no meu coração. É tempo de largar as fórmulas. É tempo de abrir mão do mover que já passou. É tempo de abrir mão do vinho velho, você se apega a ele com tanto carinho tantas vezes, dizendo: eu tenho a revelação de Deus, eu sei quem é Deus. Quero dizer para você: existe mais, existe algo mais, existe algo que vai além dos nossos rituais, daquilo que estamos acostumados